Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Muito prazer, meu nome é Leandro Rafael, sou professor e integrante da equipe CIEBP, que tem sob coordenação a professora Débora Garófalo. Hoje eu vou fazer a abertura dessa aula incrível sobre fabricação digital, que teremos aqui os professores Marcelo e Rodrigo, que vão falar um pouco sobre esse universo de modelagem 3D. Mas, antes de passar a palavra para eles, eu gostaria de falar um pouco mais sobre o Centro de Inovação. O CIEBP é um espaço incrível, um complexo que tem aí 6 salas especiais, todas elas com uma característica única para trabalhar diferentes recursos e plataformas digitais. Cada espaço, então, oferece uma especialidade. No espaço 1, por exemplo, nós temos o Hub de Inovação. Nesse espaço, alunos e professores podem trabalhar projetos, desenvolvimento de ideias, colocar as ideias no papel, empreendedorismo. No espaço 2, nós temos a sala de computação na prática. Nesse espaço, nós trabalhamos com o desenvolvimento do raciocínio lógico, criatividade, por meio de programação plugada e desplugada. No espaço 4, nós temos a nossa sala Cultura Maker, onde nós trabalhamos com robótica sustentável, construção de circuitos elétricos. É lá onde a gente literalmente coloca a mão na massa e faz muitas experimentações. No espaço 5, nós temos a nossa sala Cultura Digital. Nesse espaço, nós trabalhamos com diferentes recursos midiáticos, por exemplo, gravação de vídeos, edição, construção de rádio, podcasts, enfim, tudo aquilo que vocês gostam. No espaço 6, nós temos a programação plugada. Nesse espaço, então, os professores trabalham com os alunos diferentes atividades para que nós possamos, então, compreender melhor o que é a programação de computadores, robótica, de um jeito divertido, lúdico e descomplicado. E no espaço 7, que vai ser justamente o foco dessa aula, nós temos então a fabricação digital, onde se trabalha lá com prototipação, modelagem, temos a nossa cortadora laser, a impressora 3D. E tudo isso, pessoal, feito e preparado para todos vocês. Então, o CIEBP pertence a todos nós. É um espaço, então, preparado, pensado para toda a rede, para que a gente possa experimentar todos esses diferentes recursos tecnológicos, essas plataformas digitais, de um jeito crítico e responsável. Então, o nosso desejo é que todos possam ser incluídos nessas novas tecnologias, esses novos desafios do século XXI. Que possam, assim, obter conhecimento e se apropriar desses novos conhecimentos. Bom, agora eu passo a palavra para o professor Marcelo, que vai ministrar a aula. Desejo a todos vocês uma excelente aula. Aproveitem, interajam bastante no chat, tirem suas dúvidas, escrevam. E é isso aí, pessoal. Ótima aula a todos. Muito boa tarde, muito obrigado, professor Leandro, que acabou de apresentar para a gente o CIEBP, o Centro de Inovação da Educação Básica Paulista, e hoje nós estamos aqui para mais um programa Mão na Massa, que é uma parceria aqui junto com o Centro de Mídias do Estado de São Paulo, e a gente tem aqui um público que tem sido muito fiel, e eu quero já, desde o primeiro momento, dar o meu muito obrigado, agradecer a todos que estão nos acompanhando todas as semanas. Então, semanalmente, você já sabe que tem um programa muito especial que fala de tecnologia, fala de inovação e traz conteúdos muito interessantes para todos vocês. Tá bom? Então, muito obrigado para vocês. Hoje a gente tem um tema aqui que é muito interessante. A gente vai falar um pouquinho sobre os primeiros passos da fabricação digital. Tá bom? Então, a gente vai aprender muita coisa interessante, muita coisa legal, e junto comigo aqui, vocês vão ter a presença do professor Rodrigo, que também vai estar participando aqui, trazendo essa aula para vocês. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, professor Marcelo, tudo bem aos alunos, aos professores e os gestores da rede. Então, hoje nós estaremos aqui apresentando essa aula, os primeiros passos da prototipação e da fabricação digital, e espero que todos gostem bastante da aula que vamos apresentar hoje.
Rodrigo, o público que está acompanhando a gente, que é bastante jovem, né? A gente tem professores, a gente tem PCNPs, tem gestores, mas a gente também tem muitos alunos bastante jovens e que talvez não saibam, não tenham nem ideia de que há apenas 2 décadas era impensável a gente ter em casa uma impressora conectada a um computador e a gente poder fazer uma impressão da nossa casa, né? Então, hoje, a gente tem essa comodidade e muita gente não sabe que há 2 décadas isso era praticamente impensável, a gente não tinha esses recursos. E eu queria chamar a atenção para uma coisa também. A gente, hoje, tem a facilidade de planejar, de prototipar, de fazer objetos dos mais variados tipos, com alguns recursos que a gente tem à mão. Você tem ideia, Rodrigo? Eu não lembro disso aí não, mas você tem ideia, por acaso, do que era um mimeógrafo? Nossa, Marcelo, agora você foi bem lá atrás, hein? Eu lembro do mimeógrafo que a professora elaborava as provas para a gente e a gente ficava perto dela só para sentir aquele cheirinho do álcool, que era muito gostoso do mimeógrafo e as atividades que ela fazia. Então era uma forma de tecnologia que a professora utilizava naquele momento, né? Hoje nós temos outras ferramentas para estar fazendo isso, então o mimeógrafo, hoje ele é uma peça de museu, está lá guardadinho e muitos dos nossos colegas aí vão se lembrar, ou até hoje eles ainda utilizam esse mimeógrafo. Com certeza. Sabe qual a lembrança que eu tenho, Rodrigo? O cheirinho de álcool. Saía a folha, a professora rodava, os alunos que não sabem como que era isso, a professora levava para a sala uma máquina que girava ali uma manivela e saía uma folha impressa com álcool, usava um papel carbono. E hoje em dia é tudo muito diferente, né? Hoje em dia, com a evolução tecnológica que nós tivemos, nós temos aí a possibilidade de ter computadores muito avançados, computadores que fazem com que a gente possa elaborar objetos numa plataforma, por meio de um software, e fazer esses objetos se tornarem físicos. A gente consegue planejar muita coisa e imprimir, por exemplo, numa impressora 3D, a gente consegue cortar objetos numa cortadora laser, numa fresadora, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quais são os primeiros passos para a gente começar a dominar esse universo? É lógico que a gente vai ter uma série de aulas, uma série de atividades que vai inserir a gente aos poucos nesse universo. Hoje as atividades que vocês vão fazer são um pouco mais mão na massa, com materiais não estruturados, materiais que vocês vão poder usar aí na casa de vocês, usar do material que vocês recebem da rede, por exemplo, papel, cola, tesoura, e a gente vai aprender a fazer muitos objetos que são tridimensionais. Então a gente fala em impressora 3D, Rodrigo, era um fetiche, né? Era uma coisa de cinema a gente imprimir um objeto 3D até pouco tempo, não era? Sim, com certeza, Marcelo. A gente via bastante nos filmes, né? As pessoas utilizando aquelas impressoras 3D e fazendo o objeto ali na hora, né? Nunca que nós pensávamos que na educação, na sala de aula, nós teríamos a oportunidade de utilizar essas ferramentas, né? E é muito legal que hoje nós, no nosso centro, no CIEP, nós temos para ofertar para os nossos alunos da rede pública. Mas, ô Marcelo, vamos parar de falar um pouco e vamos lá para a nossa habilidade? Vamos lá, então. Então, vamos começar aqui falando de um pouquinho das habilidades que a gente quer que vocês desenvolvam com essa atividade de hoje, com as próximas aulas. Então, nós temos aí, para começar, entender as principais características dos equipamentos de fabricação digital para prototipagem. E ainda temos construir objetos usando materiais não estruturados, combinados com material produzido por intermédio de equipamentos e recursos tecnológicos existentes no espaço Maker. Tá bom? Avançando um pouquinho, a gente tem os nossos objetivos. Então, o objetivo é aprender sobre modelagem 3D usando um software, tá? O Tinkercad, que a gente não vai usar hoje, mas a gente vai mexer com ele em aulas futuras, e vamos projetar um modelo para impressão em 3D. Então, você vai ter a oportunidade de aprender a fazer um desenho num software, para depois você imprimir numa impressora 3D. Além disso, a gente quer aprender a transformar formas bidimensionais em formas tridimensionais. Mas eu quero também chamar agora, Rodrigo, o pessoal que está nos assistindo, para fazer a nossa primeira interação pelo nosso chat, tá bom? A gente quer que você participe
respondendo a duas questões, são duas perguntas simples. A primeira delas é, você sabe o que é fabricação digital? Explica aí em poucas palavras para a gente. E a segunda é, você sabe explicar a diferença entre uma impressora 3D e uma impressora comum? Tá bom? Eu vou dar 3 minutinhos para a gente ter nossas respostas aí, daqui a pouco a gente vai ler algumas aqui no ar. Então, voltamos aqui, pessoal, com a nossa aula Mão na Massa, os primeiros passos da fabricação digital. E a interação aqui no chat está muito legal. A professora Sabrina, ela pergunta qual é o telefone do nosso centro. Professora, o telefone do nosso centro é 975445056. A professora Márcia pergunta se eles podem conhecer o lugar. Sim, está disponível para todos os professores da rede. O que vocês têm que fazer é agendar no nosso site, tá bom? A gente vai estar muito feliz e aguardando a visitação de vocês no nosso centro. Já, Marcela, aqui a professora Aparecida, o professor Márcio, a professora Paula, eles falam que é uma construção usando máquinas. E eles falam também que a impressora 3D, ela constrói objetos tridimensionais e é comum nas superfícies bidimensionais. Então, todos aqui estão afiados referentes à questão da impressão 3D, Marcelo. Com certeza, respostas muito interessantes. A gente teve aí uma participação significativa de alunos, professores, todo mundo participando dessa aula, os primeiros passos para a fabricação digital.
E a gente teve aí uma participação legal, mas a gente tem aqui uma resposta um pouco mais elaborada para a gente começar a solidificar os nossos conhecimentos. Tá bom? Então, vou pedir para colocar aí na tela o próximo slide, que vai dizer exatamente para a gente o que é essa fabricação digital. Então, vamos lá. A fabricação digital é a produção de objetos físicos feita a partir de modelos digitais. Muitas vezes, a fabricação digital é também chamada de prototipagem rápida, por permitir testar uma ideia de produto em pouco tempo. Então, olha só, se você tem uma ideia, você quer colocar um produto, por exemplo, no mercado, e de repente você pensa assim, poxa, mas será que se eu fizer esse produto em larga escala, vai ser viável a comercialização? Será que as pessoas vão gostar? A fabricação digital às vezes serve para isso, né? Você faz aquele produto, imprime um produto em 3D, numa impressora 3D, leva para o mercado, faz um teste, mostra o que seria um protótipo apenas daquele produto. Tá bom? E a gente tem aí coisas incríveis sendo feitas com a impressão 3D, com a modelagem digital, e a gente vai começar a falar de algumas coisas que a gente encontra aí hoje em dia e que são fantásticas. Eu não sei se vocês sabem, você sabia disso, Rodrigo, que já tem alimentos, inclusive, sendo feito por meio de impressora 3D? Sim, sim, Marcelo. Também protótipos, né, para utilizar no meio da medicina. Temos também nas indústrias automotivas que já estão fazendo, né, esses objetos em impressora 3D. Até casas, né, já estão sendo construídas, né, com a impressão 3D. Então, é muito interessante. Deixa eu passar aqui que eu esqueci de falar no momento do telefone. O nosso site, pessoal, que é www.centrodinovação.educacão.sp.gov.br. Então é só vocês acessarem lá, vocês vão falar com o nosso coordenador, que é o Alexandre, e vão agendar um horário para vocês estarem conhecendo o nosso centro, ok? E vamos para mais uma interação agora. Pode passar, por favor? Vamos falar só um pouquinho antes, porque a gente tinha duas perguntas, né? Vamos falar um Certo, pouquinho sobre a diferença entre a impressora comum e a impressora 3D. Né? Você tem uma impressora comum em casa, Marcelo? Eu tenho a impressora comum e também tenho agora a impressora 3D, né? Porque você, né? Então, o que acontece? A impressora comum, que vocês já conhecem aí, que imprime aqueles documentos de papel, é uma impressora que guarda algumas semelhanças com a impressora 3D. Mas também tem as diferenças, né? Por exemplo, a primeira diferença que a gente pode apontar com relação à impressora comum e uma impressora 3D é que na impressora 3D você não utiliza cartuchos de tinta, né? Você vai usar materiais que são próprios para impressão em 3D. E esses materiais são os mais variados possível, né? Você tem, por exemplo, plástico, você tem borracha, você tem metal. E hoje em dia a gente já tem outros materiais aí que são, por exemplo, possíveis até de fazer alimentos, fazer órgãos humanos. Então, a gente tem uma gama de produtos e uma gama de materiais que hoje em dia são usados na impressora 3D. Uma outra diferença que você vai ver, então, é que a impressora 3D ela não vai imprimir um arquivo comum, um arquivo, um ofício, um documento numa folha de papel, por exemplo, como você está acostumado a ver na impressora comum. A impressora 3D, ela vai imprimir um objeto físico, tá? Produzido de forma real, num software para fabricação 3D, um software para desenho, tá bom? Então, você desenha esse material num software, depois você manda para uma impressora, e essa impressora vai fazer o trabalho e você vai poder fazer isso. Aliás, se você ainda não sabe fazer o desenho, você sabe que também pode, Rodrigo, procurar um site, se você fizer uma busca lá no seu navegador sobre objetos 3D, você vai encontrar diversos sites que têm esses objetos já fabricados por outras pessoas e que permitem você fazer o download, mandar para uma impressora. Se você não tem impressora em casa, você pode ir até um local onde faça a impressão para você e você vai também poder usufruir desse benefício que nós temos hoje.
Legal, legal, Marcelo. É muito interessante mesmo essa questão da impressão 3D, né, do trabalho que é feito. E lá no nosso centro, no CIEBP, nós temos na nossa sala 7, que é a sala de prototipagem e fabricação digital, nós temos uma impressora 3D lá que os professores, juntamente com seus alunos, eles podem irem até o centro para conhecer a nossa impressora 3D. Nós também temos uma máquina cortadora lá que a gente utiliza. Então, se você tiver um projeto legal para trabalhar com seus alunos na sua escola sobre impressão 3D, vai lá no centro lá para conhecer com a gente, para elaborar um projeto legal. E agora, continuando aqui, né, Marcelo? Então vamos para mais um chat para ver se está todo mundo antenado conosco aqui. Então, nós vamos dar mais um tempinho aí para vocês responderem essa questão, tá, pessoal? Então vocês vão falar para a gente aí. Vocês vão explicar qual é a diferença das formas 2D e 3D. Então, tem alguma diferença o formato em 3D e em 2D? Então vocês terão aí mais 2 minutinhos para responder no chat e depois a gente retorna, tá ok? Olá, pessoal, retornando com a nossa aula Mão na Massa, os primeiros passos da fabricação digital. E, ô Marcelo, a interação aqui no chat está bem legal, viu? Os alunos, os professores, está todo mundo participando. Aí nós temos aqui a professora Sabrina. Como você falou aí que tem uma impressora 3D na sua casa, a professora Sabrina ela ficou com vontade de ter uma também. Ela disse que o sonho dela é comprar uma máquina para imprimir. E é muito cara a impressora 3D, Marcelo? Olha, Rodrigo, eu achava que era, viu? Mas eu descobri que hoje em dia está muito mais acessível, está muito mais fácil de você adquirir uma máquina como essa. Para fins, é lógico, de lazer em casa, de você poder brincar com uma impressora dessa, você encontra a preços bastante acessíveis. Nós temos aqui também o professor Jorge, o professor José, a professora Etienne, a professora Ângela, e eles falam também que objetos em 3D tem 3 dimensões, altura, profundidade e largura. Já o objeto 2D só tem 2. O professor José Carlos também, ele fala aqui da questão do objeto 2D que só tem 2 dimensões e o objeto 3D que tem 3 dimensões. Eles estão corretos, Marcelo? Olha, estão corretíssimos. Parece até que leram aqui a nossa resposta antes, né? Vamos colocar aí na tela a resposta para esse chat, então, que a gente acabou de... Então tá lá. A diferença entre 2D e 3D. Uma imagem 2D, como o próprio nome indica, possui 2 dimensões. Esse tipo de imagem é plano, sem profundidade e possui apenas largura e altura. Por sua vez, uma imagem 3D possui dimensões, ou seja, largura e altura. Tá? E a gente vai, então, para o nosso próximo
chat, a nossa próxima interação. A gente tem aí muita gente participando e daqui a pouquinho a gente vai ter a nossa atividade mão na massa. Toda semana vocês sabem que vem uma atividade prática para vocês fazerem em casa e vai estar muito legal, tá bom? Então, para a nossa próxima atividade mão na massa, que vai envolver a fabricação de algumas formas 3D, formas geométricas, a gente está perguntando para vocês, está pedindo, aliás, para vocês escreverem aí no chat um nome de uma forma 3D, uma forma geométrica 3D que você se lembre. Pode ser qualquer uma, tá bom? É uma pergunta simples, então, dessa vez nós vamos ter 1 minuto para vocês responderem. Participem bastante, logo em seguida nós vamos trazer as respostas aí para vocês. Voltamos aqui, pessoal, com a nossa aula Mão na Massa, os primeiros passos da fabricação digital, diretamente do CIEBP. E não deixe de nos visitar lá. Por favor, coloque aí o nosso site de novo e o telefone para os professores, para eles poderem agendar depois para fazer uma visita lá no nosso centro. Então, Marcelo, aqui o professor André, o professor Carlos, a professora Fabiana, eles falaram que algumas formas geométricas aqui em 3D. Falaram pirâmide, cubo, cilindro. O professor Maurício, a professora Lucineide, o professor Antônio, falaram também do cone, falaram que a aula está sendo muito, muito proveitosa e muito legal. Que bom que vocês estão gostando. Então agora, o que nós vamos fazer agora, Marcelo? Chega de conversa, né? Chega de conversa, vamos para a nossa atividade mão na massa. Opa, vamos, tá na hora, né? Tá na hora da gente iniciar a nossa aula aí. A gente preparou uma atividade muito legal, né? Porque eles vão poder fazer em casa com materiais não estruturados, materiais que vocês têm fácil acesso a eles aí na casa de vocês. Então, eu vou pedir para colocar aí na tela os materiais que a gente vai utilizar na atividade de hoje. Então, é material simples: papel, lápis, você vai utilizar também cola, régua, tesoura. Tá bom? E você vai aprender agora como fazer algumas formas tridimensionais, algumas formas geométricas. O professor Rodrigo já preparou uma atividade bem legal para vocês, que vocês vão acompanhar com a gente agora. Tá bom? Pode rodar aí para a gente, então, o vídeo com essa atividade mão na massa. Olá, pessoal, dando continuidade à nossa aula, os primeiros passos da fabricação digital. Vamos mostrar na prática a diferença das imagens 2D para a imagem 3D. Junto com o professor Marcelo, anteriormente, nós estávamos comentando qual que é a diferença da imagem 2D para a imagem 3D na teoria. Agora a gente vai fazer isso na prática. Então, se você tiver uma impressora aí na sua casa, peça para seu pai ou para o responsável para que ele imprima as atividades para você. Se você não tiver, fique calmo que no próximo vídeo eu vou ensinar como que nós podemos fazer essas atividades sem ter impressora. Tranquilo? Então, quais são os materiais que nós vamos usar agora? Nós vamos usar a cola, vamos usar tesoura. Pegue uma tesoura que não tenha ponta. Vamos utilizar borracha, vamos utilizar lápis, vamos usar também régua, e se vocês tiverem fita crepe aí, peguem que a gente pode utilizar também. E também, pessoal, vamos utilizar um pedaço de cartolina. Se vocês tiverem aí um pedaço de cartolina de algum trabalho que você fez no ano passado, pode pegar também que nós podemos utilizar. Ou se não, procure uma caixa de sapato velha aí, que pode ser útil também. Tá? Então, quais são as figuras que nós vamos transformar em 3D? Então, primeiro nós vamos transformar
essa pirâmide aqui, que está em 2D, vamos transformá-las em 3D. Depois disso, a gente vai pegar esse cilindro que ele está em 2D e vamos transformá-lo em 3D. E por último, vamos pegar o cubo e vamos transformar ele em 3D também. Então, pessoal, eles vão ficar dessa maneira aqui, ó. Tá vendo como que eu fiz aqui? Mais ou menos assim. Bora colocar a mão na massa? Então, pessoal, aqui nós já temos os nossos objetos recortados. Vejam, eu já recortei a pirâmide, já recortei o cubo e já deixei recortado o cilindro. Vejam aqui que nossa pirâmide ela foi recortada, só que ela está em folha sulfite, então ela está bem maleável. Então o que vocês podem fazer na casa de vocês? Vocês podem pegar a sua folha sulfite e colar ou numa cartolina, ou num pedaço de papelão, ou numa caixa de sapato velha que você tiver aí. Então, feito isso, você recortado suas formas geométricas, nós daremos início à construção desses objetos, ok? Então, primeiramente, eu vou dar início à construção do nosso cubo. Vejam aqui que tem várias partes desse cubo. Então, eu vou pegar a régua para me auxiliar na construção do meu cubo. Então, como que a gente vai fazer isso? Você pode começar fazendo as dobras de cada parte do seu cubo, porque com a régua não tem perigo da sua dobra ficar torta. Então, com a utilização da régua, ela vai ficar mais fácil para você fazer essa dobra. Legal? Se você quiser também, você pode pegar um livro ou colocar num lugar que esteja livre de outras coisas, para que não atrapalhe você e você não se distraia. A construção desse objeto 3D, ela é muito interessante porque você vai ver a diferença, como que é um desenho em 2D ou um objeto em 3D. É legal também, pessoal, que vocês olhem alguns vídeos no YouTube falando sobre essa questão da diferença do 3D e do 2D. Por quê? Hoje em dia, muitas pessoas estão trabalhando com essa função em 3D. Como nós vimos anteriormente, que o professor Marcelo comentou com vocês, sobre a impressão 3D, que é muito interessante no nosso dia a dia. Então, isso vai fazer com que vocês se interem dos assuntos atuais, que vocês se interessem mais pela questão da impressão 3D. Como nós sabemos que a maioria das pessoas não tem acesso à questão da impressão 3D, nós fizemos essas atividades aqui para vocês verem como é simples a construção de um objeto 3D e a diferença do 3D para o 2D. É legal também que vocês possam construir vários objetos geométricos, ou se vocês quiserem também, dá para você fazer seu próprio personagem em 3D, para você brigar com seus colegas, com seus amigos, porque nós sabemos que nesse momento de pandemia tem muitas coisas que nós fazíamos antes que agora a gente não pode estar fazendo. Então veja, eu já estou terminando aqui a dobradura do meu cubo. Eu deixei um pouco a régua de lado aqui, mas agora veja, todas as partes do meu cubo já está quase terminada. Você tem a opção também de fazer coloridos, por exemplo, se você quiser fazer um cubo em amarelo, ou vermelho, ou azul, ou verde, você também pode estar pintando essa imagem. Depois disso, o seu cubo feito, você pode fazer alguma brincadeira, utilizando esse cubo com seus colegas. Agora está sendo terminada aqui, ó, a dobradura do meu cubo. Pronto, ele já está praticamente dobrado. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a construção do meu cubo. Para fazer a construção do meu cubo, o que eu vou precisar? Eu vou precisar da cola. Então eu pego minha cola e agora eu vou dar início à construção do meu cubo. Venho aqui, passo a cola e vou colando parte por parte. Segura um pouquinho aqui para a cola firmar. Vou colar a outra parte aqui também, para que ela fique bem firme. Colei mais um pedaço aqui.
atividade que vocês podem fazer junto com seus colegas, tirar fotos para depois mandar para eles, para você pedir o auxílio do seu responsável também. É uma atividade que pode ser feita em família. Então veja, uma imagem que era uma imagem geométrica que era feita em 2D, agora ela está sendo transformada em 3D. Então, como eu havia falado anteriormente, se você vê que está muito maleável a sua imagem, recorte-a e cole numa superfície mais resistente, como cartolina, como papelão, que vai deixar seu objeto um pouco mais resistente. Deu o sinal do intervalo, mas é só trocar de aula, pessoal. Podem ficar tranquilo que ainda não é o nosso horário. Interessante também que vocês postem depois. Pode ser postado aí no chat as imagens que vocês conseguiram construir, para a gente ter uma ideia também do quanto está sendo benéfico essas aulas para vocês, ok? E se vocês quiserem fazer outras formas geométricas, podem fazê-las também, que vai ser muito interessante, tá? Então, ó, eu colei meu cubo aqui, vou deixar ele secando um pouquinho, para ficar mais ou menos igual a essa pirâmide que eu já fiz anteriormente. Veja como ficou bem resistente a minha pirâmide. Aí depois disso, eu posso pintar minha pirâmide, eu posso fazer algum desenho, eu tenho a opção de depois, de todos os meus objetos prontos, eu posso construir um robô, então vai da criatividade de cada um. Fantástico, incrível, incrível, adorei, Rodrigo, essa aula, adorei como fazer essas formas tridimensionais aí com papel. Só que eu vou te confessar uma coisa, hein? Gostei muito, só que eu fiquei pensando aqui em algo. E se eu não tivesse, por exemplo, a impressora, Rodrigo? Você disponibilizou, os nossos alunos vão poder aí da rede fazer a impressão desse arquivo, com aquele modelo, mas e se eu não tiver, por acaso, a impressora em casa para fazer a impressão? Como é que eu vou fazer? Marcelo, então essa é uma questão muito interessante, né? Porque nós sabemos que nas nossas escolas aí, nem todas as escolas têm o aparato que nós temos lá no nosso CIEB, né? Lembrando, pessoal, que vocês podem estar agendando para vocês visitarem lá o centro. Se puderem colocar aí o site e o telefone de novo para a gente estar olhando e para vocês agendarem. Então, Marcelo, pensando nisso, que você ia me questionar sobre isso, que eu sei que você é chato, eu já fiz um outro vídeo falando de como a gente pode fazer essas formas em 3D se nós não tivermos uma impressora em casa. Então, por favor, vocês podem jogar o outro vídeo aí que a gente vai ensinar para vocês como que vocês podem fazer essas formas sem a utilização de uma impressora. Pessoal, então agora eu vou mostrar como que a gente pode fazer a nossa pirâmide sem ter impressora em casa. Caso você não tenha uma impressora para você imprimir as folhas com nossas formas geométricas, você pode fazer à mão. Então o que você vai precisar? Exclusivamente um pedaço de papel. Pode ser folha de cartolina ou folha de papelão para ela ser mais resistente. Aí você faz o seu triângulo e recorte para você fazer o desenho da sua pirâmide. Então como que nós fazemos? Vem aqui, ó, coloca esse triângulo na folha, vai lá, pegue seu lápis, faça 3 marcações. Primeiro ponto, segundo ponto e o terceiro ponto. Feito isso, você vem, pegue sua régua e passe uma linha bem fraquinha, não force muito a mão, para depois você contornar de uma forma mais efetiva. Então eu vim aqui, ó, passei minha linha fraquinha e passei minha terceira linha. Feito isso, eu vou fazer a parte de baixo. Então eu venho aqui com o meu triângulo novamente,
meço a medida e tombo ele para baixo. Tombando para baixo, eu aqui faço mais um risco. Fiz mais um risco e vou fazer um segundo triângulo. Venho aqui, faço uma linha bem fraquinha para ligar esses 3 pontos novamente. Então agora eu já tenho 2 triângulos. Fiz o primeiro triângulo, fiz o segundo triângulo, agora eu vou fazer um terceiro triângulo do lado. Venho aqui com o meu molde e faço mais um pontinho aqui fora. Feito esse pontinho, eu venho com a régua novamente e vou fazer outro risco. Faço um risco bem de leve, faço mais um risco aqui. É legal que vocês deixem a imagem que a gente postou lá para vocês acessarem ao lado, assim você já sabe qual é a forma certa para você fazer o triângulo. Então vejamos que aqui as linhas são pontilhadas, então você vem aqui com a ponta do seu lápis, ó, coloca certinho nos pontos e faça a linha pontilhada aqui. Faz essa linha pontilhada. Você pode fazer a lápis, se você tiver canetinha também pode fazer com canetinha. Se você tiver caneta também pode ser feita a caneta. O ruim da caneta é que se você errar você vai ter que fazer de novo, né? Então eu já fiz 1, 2, 3 triângulos, agora eu vou fazer o último triângulo, que é o quarto do lado esquerdo. Coloco ele certinho aqui para ligar os pontos e vou fazer mais um pontinho aqui. Então, pessoal, não tem desculpa para você não fazer a atividade. Por quê? Se você não tem impressora, você pode fazer à mão. E eu acho que fazer na mão é mais legal. Por quê? Você vai fazer as suas formas da forma que você acha mais interessante. Você não vai precisar pegar uma forma pronta. Então você pode fazer um cubo, um cilindro, pode fazer a pirâmide, vai ficar a critério de vocês. Então veja que na imagem aqui, na primeira pirâmide, nós temos algumas linhas pontilhadas. Então eu posso pegar a borracha aqui, ó. Vou apagar e vou fazer as linhas pontilhadas aqui. Por isso que é legal você deixar o desenho ao lado, porque assim você vai saber quais são os pontos certos que você tem que fazer as linhas, para que você não erre. Então, essa pirâmide ela pode ter o tamanho que você quiser, não necessariamente o tamanho que nós estamos fazendo aqui. Se você quiser fazer uma pirâmide maior, fica a critério de vocês. Pode ser feita uma pirâmide maior também. Agora estou fortalecendo os riscos aqui, ó, para ficar bem mais forte. Por que eu estou fazendo esse risco de forma mais forte? Porque nós teremos que recortar depois com a tesoura. Lembrando que a tesoura tem que ser sem ponta para que vocês não causem nenhum acidente na sua casa e depois seus pais não fiquem bravos comigo. Fazendo mais um risco aqui. Minha pirâmide está pronta. Qual é a parte que falta colocar? As bordas aqui, ó. Por quê? Essas bordas que farão a ligação do meu objeto 3D. Então eu venho aqui, ó, vou lá, vou medir o tamanho da borda que eu quero. Então, por exemplo, aqui eu quero com 1 centímetro, eu vou fazer com 1 centímetro. Para que não fique muito grande nem muito pequena a minha borda. Aí venho aqui, ó, faço o risco da minha borda e deixo minha borda pronta. Do outro lado a mesma coisa. Vou medir mais 1 centímetro. Então, meço 1 centímetro aqui. Meço mais 1 centímetro aqui. E vou fazer a minha borda. Risco aqui bem bonitinho. Risco aqui bem bonitinho. E depois eu vou tracejar de forma reta aqui. Se vocês acharem legal, que vocês queiram colocar desenhos, se quiserem riscar também, fica a critério de vocês. Então, utilizem da criatividade. Olha aqui. Então, eu não precisei de uma impressora para fazer o meu objeto 3D. Eu consegui fazer à mão livre e no final ele vai ficar como nós havíamos feito na aula anterior. Vocês vão fazer o recorte dessa imagem e depois é só colar. Beleza? Olá, boa tarde. Para você que está acompanhando e que de repente chegou agora, também esse aqui é o Mão na Massa. A gente está com a transmissão semanal do CIEBP em parceria com o Centro de Mídia de São Paulo. E você está acompanhando hoje os primeiros passos para a fabricação digital. Rodrigo, eu gostei muito da atividade.
Adorei, foi fantástico, dá para a gente fazer muita coisa legal, né? Muito legal, Marcelo. Eu também gostei muito de fazer essas atividades. Espero que os alunos, os professores e os gestores tenham gostado também. E um lembrete, Marcelo, agradecendo aqui a audiência de todos os professores, os alunos, agradecer a Soraya, que ela disse que essa aula está sendo muito enriquecedora, a professora Maria, a professora Anice, dentre outros. Se eu ficar falando aqui, não vai dar tempo de nós terminarmos a nossa aula, é, Marcelo? Sim, sim, com certeza. E a atividade Mão na Massa não acabou ainda, viu, Rodrigo? Eu preparei também, eu quero trazer aqui uma nova possibilidade de a gente poder fazer formas tridimensionais, fazer essas formas geométricas, utilizando também materiais muito simples, e a gente vai poder assistir agora mais uma possibilidade para a gente trabalhar com esses objetos, tá bom? Eu vou pedir para a nossa produção colocar o próximo vídeo e vocês vão poder acompanhar. Bem, lembrando a você que está chegando agora, que esse é o programa Mão na Massa, uma produção semanal do CIEBP, o Centro de Inovação da Educação Básica Paulista, em parceria com o Centro de Mídias de São Paulo. Essa semana nós estamos com o tema Fabricação Digital e Modelagem 3D. É uma série de programas que a gente vai falar desse tema e vai chegar um momento que a gente vai tratar de como modelar, como fazer desenhos num software, fazer uma modelagem digital, um desenho em 3D, para a gente poder mandar para uma impressora 3D. Tá? Mas como a gente está trabalhando aqui com conceitos iniciais, a gente está iniciando nessa jornada, a gente está dando hoje um pouquinho mais de prioridade, um pouquinho mais de foco em materiais não estruturados. Então vocês já viram aí com o professor Rodrigo como é que a gente pode, por exemplo, fazer um cubo, como que a gente pode fazer uma pirâmide, um cilindro, utilizando papel, tesoura, cola, tá bom? E eu vou dar prosseguimento mostrando aqui algumas outras possibilidades também de fazer essas formas tridimensionais utilizando outros materiais. Eu vou utilizar aqui materiais bem simples. Eu tenho aqui palitos, tá bom? Estou usando palito de churrasco, mas você pode utilizar palito de fósforo, palito de dente, o que você tiver à sua mão. Tem aqui algumas bolinhas que eu fiz com massa de modelar. Se você não tiver massa de modelar, você pode utilizar o material que você tiver aí. Eu já vi gente utilizando, por exemplo, bala de goma. Então, a única dica que eu dou é, se vai utilizar bala de goma para fazer isso aqui, você higieniza bem as mãos antes de trabalhar com ela, higieniza bem o local onde você vai, né, apoiar essa bala de goma, para que você, no final do seu trabalho, no final, você poder comer essa bala, né? Não vai desperdiçar a balinha. Tá bom? Bom, a primeira forma que a gente vai montar hoje é um cubo. E para montar um cubo, eu vou precisar, inicialmente, já começar montando uma face quadrada. Então veja só, eu já estou dando aqui um conceito para vocês. Já falei que eu preciso de uma face e que essa face é um quadrado, tá bom? Então já tem um primeiro conceito aqui. Por quê? Quando eu falei em face, o que eu estou dizendo é que cada lado dessa forma que eu vou construir se chama face, tá bem? Então eu construí aqui um quadrado e eu vou utilizar as bolinhas para conectar, unir as extremidades dos palitos. Veja que é um trabalho muito simples, rápido, fácil de fazer, bom? E aqui em poucos segundos eu já consegui montar uma face. Bem? Tem aqui a primeira face do cubo que eu quero montar. Eu vou precisar de duas faces quadradas para montar o cubo. Então eu já vou fazer o seguinte. Vou deixar essa aqui de lado e vou montar a minha outra face aqui.
Então eu posiciono os palitos aqui já, deixo um quadrado pré-montado e vou conectar como eu fiz para montar a outra face. Vejam como é muito fácil, é muito rápido e a gente consegue rapidamente montar a nossa forma tridimensional. Montei aqui a outra face que eu preciso. Então agora eu tenho duas faces quadradas. E antes de juntar a outra face com essa, eu já vou posicionar aqui um palito em cada extremidade. Que assim, quando eu vier com a face que eu montei primeiro, já fica mais fácil. Então veja só, agora tá fácil, né? Só encostar aqui e eu já consegui montar o meu cubo. Veja que foi muito rápido e eu consegui fazer um cubo utilizando um material bem simples. E já aproveitamos aí para quem não sabia aprender alguns conceitos e quem já sabia aprendeu, relembrou, né, e pôde solidificar um pouquinho mais. Por exemplo, o conceito de face. Quando você está trabalhando com uma forma geométrica, uma forma tridimensional dessa, você relembrou que a face é cada um dos lados dessa forma. Então, se, por exemplo, o professor lhe perguntasse quantas faces tem essa forma, você poderia dizer que essa forma tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, contando a de baixo, né? Você poderia dizer que essa forma tem 6 faces, que é cada um dos lados dessa forma geométrica. Muito bem. Agora você tem que lembrar também que cada uma dessas faces se encontra com outra. Por exemplo, essa face que você visualiza aqui na parte superior, ela se encontra em algum momento com essa face que passa aqui na lateral. O ponto exato onde elas se encontram, essa face de cima se encontra com essa, é onde está passando esse palito. Bom, a gente vai dizer que esse local onde as duas faces se encontram se chama aresta. Então, a aresta é o quê? O encontro de duas faces. Então, as duas faces se encontraram, você tem aqui uma aresta. Então, tá fácil também, né, contar as arestas. Você já viu que as faces se encontram e onde elas estão se encontrando é exatamente onde está passando esses palitos. Então, se você tiver que saber quantas arestas tem essa figura, você vai contar os palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí você vai poder dizer que tem 12 arestas aqui na sua figura. Ok? Avançando um pouquinho mais, cada uma dessas arestas, no momento em que ela se encontra com outra, então veja só, essa aresta se encontra com essa em algum ponto. Quando ela se encontra com essa, exatamente aqui onde está a bolinha com a massa de modelar, esse ponto aqui é chamado de vértice. Então, a gente pode a gente pode dizer que o vértice é o encontro, né, de duas arestas. Então, onde duas arestas se encontram, a gente tem um vértice, que aqui está representado pela massa de modelar. Então, tá fácil também, né? Só contar as massas de modelar aqui, você já também vai conseguir saber quantas arestas, quantos vértices você tem. Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você vai dizer que você tem 8 vértices, tá bem? E aqui nós temos uma figura tridimensional, que você já viu que ela tem a largura, tem a altura aqui, tem a profundidade. Tá bem? Muito fácil, né?
Vamos fazer mais uma figura então. A próxima figura também é muito fácil de ser feita, tá bom? E depois eu vou pedir para vocês responderem aí no chat uma pergunta, tá bom? Então vamos lá. A próxima figura que nós vamos fazer é uma pirâmide. E essa pirâmide é uma pirâmide de base quadrada. Bom, o nome da figura já diz tudo, né? Então vamos fazer uma base quadrada aqui para ela. Essa pirâmide é uma pirâmide de base quadrada. Então a gente começa com o quadrado, como começamos com o cubo. Tá certo? Então vamos lá. Vamos unir aqui as extremidades dessa face que a gente construiu primeiro. Lembrando que a face é cada um dos lados dessa figura, né? Então nós estamos unindo aqui as extremidades para construir uma face. Bom, então aqui é a face da nossa pirâmide de base quadrada. Nós começamos por aqui. Muito bem. Agora, para concluir essa pirâmide, veja só o que nós vamos fazer. Está muito fácil, muito tranquilo. Ó, vou juntar um palito partindo de cada extremidade e que vai se encontrar exatamente aqui no meio. E aqui a gente construiu uma pirâmide de base quadrada. Muito fácil também, né? A gente percebe que é uma figura tridimensional, porque tem aí a sua largura, tem altura, tem profundidade. E nós vamos agora para a construção da nossa última figura. Nós vamos agora construir um paralelepípedo. Bem, e vou chamar a atenção aqui que para o paralelepípedo a gente vai ter palitos com tamanhos diferentes, né? Para que a gente consiga, porque a base, a primeira face que a gente vai construir aqui tem que ser um retângulo, ok? Então a gente vai ter palitos com tamanhos diferentes, mas o princípio é o mesmo. A gente vai unir aqui essas extremidades. Depois que fez a união dessas extremidades, e que a gente conseguiu aqui um retângulo, a gente vai precisar de mais um retângulo. Bom, vou deixar esse aqui de lado e construir mais um retângulo. Então, olha só. É muito fácil, né? Olha aí. E vocês podem, gente, a gente mostrou aqui algumas formas, algumas figuras, mas a gente só está dando um start aí para que vocês soltem a criatividade de vocês. Vocês podem construir outras formas, outras figuras. Lógico que se vocês não viram alguém construindo, vai ser um desafio, às vezes, você perceber como é que você vai ter que começar, qual que é a face que eu vou construir primeiro, mas vocês dão conta. É até legal ter esse tipo de desafio. Bom, aí eu juntei aqui a outra face que já estava pronta e agora eu tenho um paralelepípedo.
tá bom? Olha aí, nesse paralelepípedo nós também temos uma figura tridimensional, é claro, porque nós temos aí uma figura com largura, altura, profundidade, e ainda temos todos aqueles elementos que a gente já viu até agora, né? Tem faces, vértices, tem arestas, tá bom? E fica aí para vocês o desafio de dizer quantas arestas, quantas faces, quantos vértices tem essa figura. Tá bom? Espero que tenham gostado, espero que a partir das ideias que nós trouxemos aqui para vocês, vocês possam avançar e construir outras formas e construir outras figuras aí na casa de vocês, tá bom? Olá pessoal, estamos retornando aqui com o nosso Mão na Massa, os primeiros passos da fabricação digital. Então, lembrando que o nosso centro está disponível para que vocês agendem aí direto do nosso site, do nosso telefone, para vocês estarem vindo conhecer o centro, o CIEP, nosso centro de inovação. E também aqui no nosso chat, ô Marcelo, alguns alunos aqui ficaram bravos comigo porque eu não falei o nome deles, que eu só estava falando de professores. Então, quero agradecer o João, o Fernando, a Isabela, o Otávio Rodrigo e o Marcelo, que estão gostando bastante da nossa aula. E também, lembrando a vocês que toda terça-feira, das 13 às 14 horas, nós temos nossas aulas mão na massa. E terça-feira que vem, nós teremos uma aula muito interessante também, que é uma coisa que o Marcelo fala para mim que ele quer ser. É como ser um youtuber de sucesso. Então, pessoal, não perca a nossa próxima aula na terça-feira que vem, que vai ser como ser um youtuber de sucesso, ok? Gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado aí pela audiência, todos os nossos alunos da rede que têm nos acompanhado aí a cada semana, a audiência tem só crescido e a gente espera vocês na próxima semana para mais um Mão na Massa. Muito obrigado.